Outro conceito muito importante na análise quantitativa é o de significância estatística. Porque olha só, como todas as medidas carregam alguma incerteza, é sempre possível que algumas diferenças observadas resultem de flutuações estatísticas. Vamos lá. Eu não disse que eu tenho 1,78 metros mais ou menos 0,01? Então tá. A gente pode pensar os resultados dos nossos alunos nas nossas provas, supondo que as provas sejam instrumentos educacionais, a gente vai discutir isso também no futuro. A gente pode pensar as notas dos nossos alunos da mesma maneira. Então, assim, eu avaliei um estudante, eu dei 8 para aquele estudante. Nas mesmas condições, o mesmo estudante, certo? Se eu tivesse avaliado em outra oportunidade, talvez aquele estudante tirasse 9, talvez tirasse 7, não sei, mas dificilmente tiraria 3, 2, 4. Concordam comigo? Então, o mais correto, assim, do ponto de vista da burocracia educacional, isso não se faz. Mas do ponto de vista da teoria da medição, todos os resultados, inclusive resultados em prova, principalmente eles, deveriam vir acompanhados de uma incerteza. Então, eu não sou um aluno nota 7, eu sou um aluno nota 7 mais ou menos 0,5. Um aluno nota 7 mais ou menos 1,5, certo? É isso. Mas então, tá. Uma vez que isso é dessa maneira, qual é o sentido, já que todo resultado de medição tem uma incerteza associada, qual é o sentido de eu dizer que um aluno que tirou 9 sabe mais do que um aluno que tirou 8? Certo? Mas provavelmente um aluno que tirou 9 deve saber mais do que um aluno que tirou 3. A menos que a prova seja muito mal construída, ok? Então, assim, quando essa distância ela começa a ficar muito grande na escala, provavelmente esses alunos eles têm uma diferença. Essa diferença ela é uma diferença de verdade. Agora, quando essa distância ela é muito pequena na escala, ela pode ser devida ao acaso. Então, aquele aluno que tirou 9, o outro aluno que tirou 8, o aluno que tirou 9 está na frente, o que tirou 8 está atrás. Mas se eu tivesse aplicado essa mesma prova num desenho um pouco diferente, talvez um outro dia da semana, onde um outro aluno não ia estar tão bem, outro ia estar um dia um pouco melhor, certo? Talvez a nota não fosse aquela, talvez ela sofresse uma inversão. Então, dizer que 9 é maior do que 8, nesse caso, é um efeito casual, assim, um efeito aleatório, é um efeito randômico, é um efeito que pode ser atribuído ao acaso, certo? Então, essas diferenças relativamente pequenas, elas costumam ser atribuíveis ao acaso. Diferenças maiorzinhas costumam não ser atribuíveis ao acaso. Quando nós avaliamos, e nós sempre temos que avaliar a significância estatística das comparações que nós fazemos, por exemplo, você foi lá e aplicou um tratamento, você fez uma coisa diferente na sua aula, e os alunos daquela turma onde você fez uma coisa diferente tiveram um desempenho em média superior ao desempenho da turma outra na qual você não entrou em sala de aula. Legal. Essa diferença, ela é real ou ela pode ser atribuída ao acaso? Quando você se faz essa pergunta, e nós somos obrigados a nos fazer essa pergunta, você está querendo saber qual é a significância estatística. Olha só. Então, testes de significância estatística, eles pretendem justamente avaliar a probabilidade de que uma diferença observada tenha sido produzida ao acaso. Chamamos hipótese nula a hipótese que afirma que as diferenças observadas são casuais, certo? Então, assim, se você está fazendo o desenho mais simples de pesquisa, mais tradicional, né? Então, você tem uma proposta didática diferente, em duas turmas. Numa você aplica essa proposta diferente, na outra você mantém o tradicional, certo? E a turma diferenciada, ela também foi diferenciada no desempenho, ela teve um desempenho superior. E é isso que você quer concluir, você quer concluir que a sua técnica é legal, ela funciona, ela contribui para que a turma tivesse um desempenho melhor, certo? Mas a primeira coisa que você precisa saber é convencer o seu leitor, com base em dados e estatística, certo? E análise estatística adequada, que essa diferença em média do desempenho das duas turmas não pode ser atribuído ao acaso. Como você faz isso?
você avalia a probabilidade de que a hipótese nula seja verdadeira. Qual que é a hipótese nula? A hipótese nula é a hipótese de que não há diferença, ou seja, que as duas turmas elas tiveram o mesmo desempenho na verdade. E que qualquer diferença observada, ela é flutuação estatística, certo? Em torno de zero. Bacana? Então isso é o que diz a hipótese nula. E nós avaliamos a probabilidade dessa hipótese ser verdadeira. O valor P é exatamente a medida, é a probabilidade de que a hipótese nula seja verdadeira. Em geral, nós desejamos um valor P muito próximo de zero. Quando o valor P é suficientemente pequeno, geralmente menor que 0,05, isso indica que a casualidade é muito remota. Nesses casos, o analista pode declarar refutada a hipótese nula. Certo, pessoal? É assim que a gente faz testes, executa testes de significância estatística. Eles quase sempre são ou uma etapa obrigatória e costumam ser a primeira etapa de uma análise quantitativa adequada, certo?